Olá, meus irmãos, voltei aqui rapidinho. Nós temos aí 11 minutos e 38 segundos. Fizemos aí a primeira parte com 1 hora e voltamos agora para fazer essa parte aí com 11 minutos e vamos continuando aqui. Eu queria terminar logo quem são os anticristos da Bíblia e quem é o anticristo, né? Quem foi o anticristo. Nós vamos aqui entendendo já que as profecias estão perfeitas, cumpridas. Então vamos lá. Que o chifre pequeno do livro de Daniel não vai ser, nunca foi, o anticristo do futuro incerto que virá. Um ser das trevas, que vai sair do abismo, que vai enganar as nações, que vai ir contra Tel Aviv, que vai reunir os exércitos de todos os países, de todos os continentes para destruir Jerusalém. Isso é irreal, isso é história da carochinha, isto é história de Hollywood. Nós estamos estudando a Bíblia, analisando a Bíblia com cuidado, com entendimento, falando que as profecias estão cumpridas, que o chifre pequeno de Daniel, capítulo 8, e o capítulo 7, Daniel fala da visão dos 4 animais e da visão também da estátua de Nabucodonosor. É uma visão só, mostrando uma história da humanidade que passou do mundo Aion, do mundo velho, da velha aliança. Esses impérios que já vieram aqui, passaram por aqui nesse mundo físico, literalmente falando. E que agora, daqui para depois do ano 70, depois da destruição de Jerusalém, do ano 70 para frente, passou a existir somente, eu falando nem do ano 70, mas olhando a história do ano 476, quando os bárbaros, eles destroem o Império Romano, falando assim, de vez e faz o Império Romano desaparecer do mapa. Os bárbaros, eles saíram ali do continente europeus e foi destruir o Império Romano. Então ali, hoje, falando assim, nesses lugares, hoje, chamado Europa, aí que está aí hoje, é fragmentos dos bárbaros que destruíram o Império Romano. Os irmãos entendem? Então vamos lá, para os irmãos entender, para que esse negócio de futurismo, da destruição do mundo cosmo, dos continentes, saiam da cabeça dos queridos filhos de Deus, dos irmãos. Eu falei para vocês, estava falando do versículo de número 7, versículo 7, versículo 8. Eu vou ler o versículo de número, agora eu vou ler o versículo de número 9, né? Eu já li o versículo 7, que o bode se engrandeceu sobremaneira. Eu já falei o bode que veio numa velocidade sem tocar a terra, que foi o próprio Alexandre o Grande, que ele derrotou Dário nas suas pelejas, nas suas guerras do passado. E agora eu vou falar a vocês, versículo 9, que ele diz assim, vamos para nós entender mais, vamos ler o versículo 7, versículo 8, versículo 9. Diz assim: vi chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, se referindo, quebrou seus 2 chifres, pois não havia força no carneiro para resistir o bode. O lançou por terra e pisou os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas, estando em sua pouca força, aquele grande chifre foi quebrado, e no lugar subiram outros 4 também, insígnes, para os 4 ventos do céu. Então, olha só, que coisa interessante. Versículo 7, ele diz que esse bode, ele derrotou o carneiro, veio chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, feriu, ou quebrou os 2 chifres, quebrou o império, Medos e Persas, de então hoje era o Irã, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu, ele cresceu, foi crescendo, teve muita autoridade. O povo
do mundo velho, os habitantes ali, tinham medo do império chamado grego, né? E o bode se agradeceu sobremaneira, mas, estando em sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também chifres insígnios para os 4 ventos do céu. Olha só, Alexandre o Grande, ele derrotou o império de Dário. Ele derrotou o império de Dário e aos 32 anos, segundo a história, diz que ele morre, ele não deixa descendentes. Agora nós vamos saber quem é o chifre pequeno do livro de Daniel e mostrar a vocês do canal Yahushua Reina para Sempre que não é um ser das trevas, não é o anticristo falado nas teologias, aqui nas plataformas digitais, e que é uma profecia cumprida sim. E aí eu já vi pessoas falando, mas esse chifre pequeno cumpriu as profecias? Claro que cumpriu. Claro que cumpriu. Naquele momento, naquela geração, cumpriu no ano 164, antes de Cristo, AC.C. Olha só, aos 32 anos, ele morre, diz os historiadores, Alexandre o Grande, e não tem descendentes para continuar a dinastia. Então, a visão diz que o chifre grande é quebrado, é tirado, e no lugar desses 4 chifres, nascem outros 4 chifres. E que esses chifres, ele diz que sobe para os 4 ventos do céu. Está falando lugar de autoridade. Versículo 9. E um deles saiu um chifre muito pequeno, vírgula, o que cresceu muito para o sul, vírgula, para o oriente, vírgula, e para a terra formosa. Olha a profecia agora. Quem é o chifre pequeno? Quem é o chifre pequeno? Não foi um anticristo ser das trevas, não vai ser. Esse chifre pequeno que saiu no meio dos 4, que subiu no meio dos 4, que caíram, foi um homem, um ser humano, não foi um ser das trevas. Mas primeiro, vamos entender os 4 chifres que ficou no lugar do chifre insigne no meio dos olhos, que foi quebrado, tirado, foi o Alexandre o Grande. Ele morreu e não deixou dinastia. O negócio deles ali era deixar a dinastia, a família, para continuar o reino. O Império Grego, o Alexandre o Grande não deixou. Olha só. E sobre os outros 4, versículo de número 8. E foi quebrado no lugar, e subiram outros 4 chifres para os 4 ventos do céu. E deu olha só, quem foram esses 4 chifres? Primeiro, para nós entender o chifre pequeno. Vamos lá, tá 8 minutos já. Os 4 chifres que subiu, que ficou no lugar do chifre que foi arrancado, tirado, na morte do Alexandre o Grande, foi 4 generais. 4 generais. Marque aí, meus irmãos. Marque aí. Aqui nós não deixamos ninguém com dúvidas. 4 generais que ficou no lugar de Alexandre o Grande. Esses 4 generais, profecia cumprida, foram 4 reinos que se dividiram ali, falando na Mesopotâmia, né? Então, nós temos aí Ptolomeu I, ele foi um dos 4 chifres, é o primeiro dos 4 chifres, né? Vamos colocar assim, vamos colocar por ordem. O primeiro chifre que subiu, ficou no lugar daquele chifre que foi quebrado, Alexandre o Grande, foi o primeiro general, chamado Cassandro. Cassandro, pode marcar aí, ele dominou o território, o Aion, ali da Macedônia, falando assim, ele dominou a Macedônia.
O segundo chifre, que foi o segundo general, é o Lisimiarco, ou Lisimiarco, chamado assim. Ele domina a Lídia, ele domina a Turquia, os seus descendentes, seus povos. E o terceiro general, terceiro chifre que sobe no meio daquele que foi quebrado, Alexandre o Grande, é o general Seleucor, né? Seleuco ou Silêncio. Ele domina as terras do Irã, ele domina as terras ali do Iraque, aquelas terras ali. Enquanto o quarto chifre domina, que é o quarto general chamado Ptolomeu, aí ele domina o Egito. Então nós temos aí Ptolomeu I, o primeiro chifre, nós temos o segundo chifre Seleucidas, nós temos aí o terceiro chifre Lisimarco e nós temos o quarto chifre Cassandro. Estes dominam, têm os seus povos, é como se fossem tribos. Ali agora eles vão entrar em guerras. Eles vão entrar em guerras e vão fazer guerras. E acontece que é arrancado. Esses quatro chifres entram em guerra um com os outros. Ptolomeu, Seleucida, Selimiarco e Cassandro. Desses quatro generais vai sair um chifre pequeno. Um chifre vai sair.